Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Joia, e você como é que tá? Também, graças a Deus. Deixa eu ver o que o Tá Eric tá aprontando aqui. E faz vamos para mais um dia, mais uma live. 51º dia. esse é nome de cachaça. 51, É, né? ou número de mundial, né? Que não existe. Brincadeira. Pode- Brincadeira, brincadeira. Estamos Brincadeira, aqui para brincadeira. só para descontrair. Isso Cara, aí. só comecei a live, o danadinho começou a me morder. Hum, hoje eu tô com uma aqui arranhando minha perna. Deixa eu me ajeitar aqui. Tranquilo. Filho da mãe. Pronto, fazer companhia. Essa é brava. Boa. E fica bravinha. Daqui a pouco ela começa a rosnar. Tá aí. Meu irmão, hoje eu fiz umas anotações aqui, Joia. porque o negócio tem ficado legal. Uhum. Assim, essa questão da gente, da gratidão, do sentimento gratidão, e a gente, dentro do que tem disponível, buscar o entendimento desse sentimento, né? Que aí a gente foi descobrindo outras coisas, né? Que muitas vezes que eu não percebia, cara. Quer ver como é legal? Então a gente falou. A gente trouxe em uma das lives o momento presente, né? A presença, estar presente. E a gente começou a decorrer sobre a presença, que é uma ferramenta para atingirmos esse sentimento de gratidão. Isso. E aí, quando a gente está grato, logo nós estamos contentos, né? Isso. Nós sentimos esse sentimento também de contentamento, né? Que Isso. não é se contentar, não é paralisar, é você, cara, saber que mesmo não tendo vai acontecer as coisas, né? Você Isso. tá contente, você tem um sentimento de estar contente por tudo que você já viveu e que está vivendo. E aí, cara, eu pensando, cara, o que que mais pode complementar para a gente ter mais clareza o quanto isso faz significado para a gente? E eu gosto, cara, de origens, né? Assim, por que que a palavra tal existe? E por que muita gente fala sobre determinada palavra, mas não sabe o que que significa? Só tá ali, não é porque é bonita a palavra, né? Não tem, às vezes, o link. Então, eu fiz algumas anotações aqui, cara, e trago para o dia de hoje uma palavra que às vezes até é confundida, né? Que é sobre o saborear. Muitas vezes, cara, já conversei assim, bater papo, né? Eu gosto de conversar, né? Muitas pessoas acham que saborear é só na comida, né? Tô saboreando a comida. E quando você pega a origem da palavra, ela fala sobre sapere. Então, no latim, saborear, sapere, que vem da mesma raiz da sabedoria, do discernimento, as mesmas palavras é dessa mesma raiz, sapere, né, no latim. E aí eu fico refletindo sobre isso, cara. Quando a gente está presente, a gente percebe as coisas. Quando a gente saboreia, a gente percebe também. E quando eu percebo, eu agradeço. Aí quando eu agradeço, eu tenho um sentimento de contentamento. Agora imagina, olha quantas coisas eu pulo num sentimento que vibra muito forte quando eu não entendo esse passo a passo. Cara, eu tô presente, eu acordei, peraí, acordei, abri os olhos, respirei, obrigado, Senhor, porque eu tenho mais um dia, eu tenho diversas possibilidades no meu dia, estou presente, comecei o meu dia presente. Estou aqui presente, logo já estou agradecendo, porque o que que eu acabei de falar? Estou presente, estou agradecendo por essa oportunidade. Logo, o que for vir daqui para frente, eu me encontro no contentamento, porque eu trago para a consciência a presença, o sentimento de gratidão e de contentamento. Porque eu não sei se a gente vai terminar a live aqui e nós vamos ter momentos tranquilos ou momentos desafiadores. Não sabemos. Só está na nossa mente. Mas, ao ponto que eu estou contento com o vivido até aqui e o que possa vir,
muda o jogo, muda o game, muda o game. Aí eu passo a saborear. Aí eu passo a saborear. E o que que é saborear? Eu gosto de trazer para o que eu mais amo fazer, que é a corrida. Então, dia, dia 7 agora, né? Já estou pensando como que vai ser viver esse momento de 42 quilômetros novamente. E o legal, cara, que eu sempre falo isso para os meus amigos, cara, não pensa nos 42, pensa no quilômetro um. Você passou pelo quilômetro um, vai vir um quilômetro 2. Você tem ali, né, 1 quilômetro para correr novamente. E aí vem o quilômetro 3, aí vem o 4, vem o 5. Você vai saboreando cada quilômetro, vai cruzando com várias pessoas. Tem provas que você faz e você está retornando e as pessoas estão indo ainda, vão passar por onde você já passou, ou você está indo e tem pessoas que já passaram na onde ainda você vai passar. Então você começa ali, caramba, parabéns para aquela pessoa. Caramba, aquela pessoa não tá legal, vou dar um pouquinho de energia boa para ela. E aí, Marcão, bora! Bora! Bora, tu vai chegar, cara, sabe? É saborear isso, mano. Porque agora, quando você vai, vou fazer minha primeira maratona e tô pensando na linha de chegada, cara, passa um monte de possibilidade. Tem pessoas que falam com você e você nem consegue ouvir ou enxergar. E aí isso foge do saborear, do contentamento. E aí o link que eu faço é, será que na vida não é igual? Quantas vezes a gente está pensando no resultado, acelerando tudo para o resultado e está passando diversas oportunidades aqui do nosso lado e a gente não está enxergando porque a gente está muito acelerado. A gente não está saboreando o momento, a gente não está presente no momento, nossa cabeça está lá no resultado. E aí eu deixo de viver essas oportunidades, eu deixo de estar presente num bate-papo, numa live, cara, em vários eventos da vida. A gente tá ali de corpo presente, mas muitas vezes está mergulhado no celular, está mergulhado nos problemas, está mergulhado nesse resultado que dessa forma, cara, parece que vai chegar, mas pode até chegar, cara, mas não chega com contentamento, não saboreia, então saborear, sabedoria, discernimento, né? E a gente quando se torna uma pessoa mais sábia, a gente consegue ajudar mais pessoas, principalmente a nós, né? A essa casa que mora diversos órgãos e principalmente a parte espiritual, né? Que faz a gente fazer conexões que você não faria se não tivesse essa sensibilidade. Então, o nosso convite aqui é esse, é a gratidão, é abrir um espaço para coisas acontecerem nas nossas vidas. E aí eu vou dar dois exemplos aqui, Marcon, que aconteceram assim. Que incrível, cara. Eu hoje é sábado, na quarta-feira, ou foi na quinta-feira, eu encontrei uma amiga que foi minha supervisora nas lojas Renner, depois eu me tornei também um líder lá. E eu tenho uma admiração tremenda por ela, pelo o amor que ela fazia as coisas, pela forma que ela lidava com as coisas. E quando eu fui trabalhar na Renner, eu levei um amigo junto comigo. Eu fui, entrei e identifiquei que ali seria um ambiente legal para ele, ele foi. E a gente construiu uma história bem bacana. Quando eu saí da Renner, eu levei ele junto comigo para outra empresa. Então, todo mundo que lembra de um, lembra do outro. E a gente estava num papo muito gostoso. E na hora, os dois, eu fui falar e ela também da pessoa. E quem manda uma mensagem exatamente naquela hora? A pessoa. A pessoa. E a pessoa não tá nem Sincronicidade. aqui, cara. Ela mora em Portugal. Ela mora em Portugal. Então, assim, olha que negócio tremendo. E aí você tá num grupo, ô Marcos, que no mesmo grupo que eu, de WhatsApp, e ontem eu fui almoçar com a minha esposa, antes de ir para minha terapia, e eu faço algumas reflexões, né? Assim, caramba, tá terminando o final do mês, né? Já estamos no finalzinho de maio, e eu observando tudo que foi feito também, eu gosto de fazer essa reflexão, tempo presente, trazer à tona o que esse sentimento de gratidão me proporcionou, as metas que eu tracei e alcancei. Estava refletindo sobre isso ao ir ao encontro da minha esposa. Aí o nosso grande amigo Marcel vai e manda no grupo.
Quem já bateu a meta de maio? Eu falei, não, é brincadeira isso. Então são coisas, cara, que a gente tem que estar sensível. E isso é treinável, cara. Isso é treinável. O que a gente está fazendo aqui é um treinamento. É um treinamento para a gente descobrir os meios de ter uma vida com gratidão, com presença, com contentamento e saboreando cada momento. E aí a minha reflexão para encerrar minha fala aqui é: você tem saboreado a vida ou tem apenas consumido os dias? Porque quando a gente fala de comida, engolir sem sentir o sabor, sem saborear, ok. Mas, cara, e a vida? Quantos dias você engoliu sem saborear? E eu falo isso pra mim. Quantos dias eu engoli, meu irmão? Tendo a oportunidade de fazer a diferença na minha vida e na vida do próximo. Então fica essa reflexão. Cara, você falou bastante coisa interessante aqui, eu notei muita coisa. E agora no finalzinho, quando você estava falando isso, você está engolindo a vida, e me passou pela cabeça assim, e quantas vezes também a vida nos engole, cara. A gente não percebe, você entra e vai embora. A hora que você vê, acabou maio. Mano, já estamos no meio do ano. Pô, passou muito rápido. É um negócio meio maluco, né? Eu costumo dizer que a questão do tempo, em si, de modo geral, é tudo uma questão de consciência, porque às vezes nós dormimos, parece que foram horas e passou 5 10 minutos. Às vezes nós dormimos e parece que dormimos 5 10 minutos, né, e passaram horas. Né? É muito Exatamente. louco o negócio, são os A opostos. percepção, né? Exato. E geralmente, quando nós temos uma percepção de um tempo mais devagar, mais slow, mais tranquilo, é porque nós estamos no momento presente. E fazendo um comparativo com o saborear da comida, o que acontece? Quando a gente senta e come muito rápido, a cabeça pensando, puxa, eu tenho que fazer algo depois do almoço, tenho isso, tenho aquilo, não consegui resolver, e a gente não se dá conta, né? Não está saboreando a comida, parece que o almoço foi muito rápido, né? Às vezes a gente fica meia hora, 40 minutos, alguma coisa assim, parece que foi muito rápido. Mas quando nós estamos presentes, parece que o almoço foi mais tranquilo, mais gostoso, nós saboreamos melhor a comida. Então, a sua analogia entre saborear a vida, né, saborear o momento e estar presente, acho que tem tudo a ver, cara. Quantas pessoas nós conhecemos, né, que não estão nem aí, só estão. Eu lembrei de um desenho que eu assisti num treinamento, pessoas que ficam nos trilhos. E elas vão com o trilho levando, vai para o trabalho, depois pega outro trilho, no mesmo trilho, volta para casa. Ou seja, não sai do trilho, é aquele trilhozinho. As pessoas não estão, sabe, preocupadas com nada, né? Ou seja, é uma coisa automática, né? Eu estou preso naquele trilho. Até que um dia, uma das pessoas desperta e percebe que dá para quebrar aquilo que está te prendendo no trilho. E dá para você fazer um caminho diferente. Ao invés de você entrar no trilho e ir com todo mundo no mesmo caminho, depois chegar em casa, depois voltar para casa, do trabalho, mesmo trilho, dá para você sair do trilho e dá para você fazer um caminho diferente. Um caminho que vai te levar num parque, vai passar por uma ponte, um caminho totalmente novo que as pessoas não percebem. E aí me vem essa ideia de que quando você está saboreando o momento presente, você está realmente focado, você tem condições de sair desse trilho que nós acabamos entrando muitas vezes, né? Eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, cara, era uma coisa assim muito que eu viajava muito, então era uma coisa assim muito. Eu chegava em casa, já tomava banho, comia, já me preparava para dormir, porque eu acordava muito cedo, eu já deixava tudo separado, tudo arrumado, tudo pronto. Era uma coisa muito mecânica. Realmente eu faço uma comparação que é como se estivesse preso num trilho mesmo, entendeu? E a Uhum. vida ia passando e a gente não ia vendo, né? E as crianças foram crescendo e a gente foi, sabe? Você não tem. Então, realmente, é você parar do mesmo jeito que você para para falar, ou não, hoje eu vou fazer um almoço diferente, hoje eu vou almoçar com a minha família, vou almoçar com a minha esposa. Então você senta, você aprecia a comida, você saboreia aquela comida, você saboreia o momento
você realmente é sair do trilho e começar a saborear. Isso que você falou é muito sábio, né? Porque, principalmente hoje, nós estamos consumindo, 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 consumindo o tempo inteiro. E a gente não para olhar. Tem um livro do Byung-Chul Han, o pessoal fala muito do Sociedade do Cansaço, né? Mas tem um outro livro também que me chamou a atenção, que chama Falando sobre Deus, uma coisa assim. É um livro pequenininho. E ele começa esse livro falando a história, lembrando de uma outra escritora, né, de um outro livro, de uma outra escritora, que diz que haviam dois pássaros, né, no mesmo galho da árvore. Um estava comendo e o outro só estava observando. E ele vai traçando uma analogia em cima disso, né? Porque ele é um filósofo muito inteligente, e ele diz assim: existem hoje dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que estão consumindo, consumindo, consumindo o tempo inteiro, estão comendo, e tem aquelas pessoas que param em alguns momentos e observam. E esse fato de você parar e observar possibilita você entender o quão importante, o quão necessário é você saborear a vida, você saborear os momentos, né? Você está junto das pessoas que você ama, junto dos amigos, junto colegas de trabalho. E o que que acontece? Quando nós ficamos, né, nesse momento presente e nós conseguimos criar essa comunhão, essa harmonia e estar no momento presente, começam a surgir situações de sincronicidade, como o caso que você falou lá de encontrou a sua amiga e falaram da mesma pessoa e no mesmo momento a pessoa mandou uma mensagem. Assim como também você está pensando numa coisa e o Marcel também mandar mensagem. Isso é muito frequente quando nós estamos no momento presente. Porque, segundo a física quântica, e aí é um negócio meio maluco, né? Tudo é energia, isso a gente até já comentou aqui, e está tudo ligado na mesma coisa, tudo ligado, não existe separação. Né? Na física, nós temos uma ideia da física newtoniana que existe a questão de espaço e tempo. Então, para mim percorrer um espaço, eu vou gastar um tempo. Para mim fazer alguma coisa, eu vou gastar um tempo. Mas existe, no conceito da física quântica, a questão de tempo e espaço. Ou seja, o tempo, o momento presente, é o eterno momento presente. Né? O passado é um estado de consciência e o futuro é um estado de consciência. Só existe o momento presente, o eterno momento presente. E quando eu entendo isso, eu começo a perceber que, como só existe o presente, existem N possibilidades. E existem N momentos que podem acontecer. E tá tudo ligado, porque você para de ter uma identidade, né, que aí já começa uma viagem mais filosófica, uma Uhum. coisa que tem que aprofundar muito estudo, e eu ainda não cheguei nesse ponto, mas existe uma questão de você entender que o alguém deixa de, a pessoa deixa de existir, né, para poder existir o ninguém. E esse ninguém, na verdade, acaba sendo todo mundo. É um negócio muito louco, cara. Até hoje eu não consegui entender direito isso, mas me veio na cabeça. Se veio, é para compartilhar. Então, vamos lá. Uhum. É Então, o que isso. que acontece? Eu começo a perder essa noção da individualidade. Ou seja, nós estamos todos ligados. E eu já li alguns livros sobre isso, inclusive livros de médicos, falando, analisando essa questão de que, por exemplo, irmãos gêmeos, né? Eles estão distantes às vezes, um está num país, outro está no outro, eles sentem a mesma coisa. E outras situações eles vão linkando várias mãe e filho, enfim, né? Tem essa conexão. Os próprios índios, né? No passado, os índios de certa forma acabavam se comunicando com fumaça, mas não tem como você mandar uma mensagem na fumaça. Fumaça apenas é um sinal de que, olha, nós vamos nos comunicar, né? Fique esperto. Então a pessoa precisa entrar num estado meditativo para poder haver uma conexão pelo ar, né? Pelo éter, Uhum. vamos dizer assim. Então existe essa questão da física quântica de que há esse campo, né? Que todos nós estamos imersos nele e todos nós fazemos parte dele. E isso é interessante porque você começa a ver nessas sincronicidades que realmente é uma ligação. Então, a questão da separação é uma questão de consciência também. É um papo muito maluco. Mas se eu começo a ficar no momento presente,
eu também tenho esses benefícios de ter mais sincronicidade com os acontecimentos, de ter uma noção diferente de tempo e também começo a saborear mais cada momento que eu estou vivendo, cada instante, cada situação. Então, essa questão que você trouxe, como eu já falei, eu vou repetir, cara, foi muito sábia, né? Porque nós temos essa possibilidade. E aí começam a vir todos esses entendimentos, né? Que no final das contas, isso tudo nos vai levar a estar num estado mais, digamos assim, de consciência. E conforme a gente aumenta a nossa consciência em relação à vida, ao sentido da vida, mais começa a brotar um sentimento de gratidão, né? Você fala, poxa vida, eu não estou aqui por acaso, realmente eu estou aqui por alguma coisa e eu estou grato por poder estar entendendo isso, estar buscando isso. Cara, meu irmão, você complementou. Eu não ia falar, cara, mas se veio, eu vou falar. Quando acontece também isso, se você não tiver no tempo presente, se você não tiver no contentamento, está sendo grato e saboreando, vai vir isso e você não vai perceber. É, Vai vir como uma coincidência, né? exatamente. Vem como uma coincidência. Boa. E não existe, cara, coincidência. Porque, meu irmão, a gente, eu tenho esse meu amigo como um cara especial na minha vida. E eu não sei ainda o porquê. Um dia, quem sabe, a gente possa falar dele abertamente, mas eu levei ele para 4 lugares onde eu trabalhei. Uhum. Eu o conheci, rapidamente a gente se conectou e eu fui levando ele para os lugares onde eu passei. E até um determinado momento, talvez pelo momento de vida dele, a presença dele ali, ele não acompanhou. E aí, meu irmão, quando isso aconteceu, esse exemplo que eu citei aqui, a lembrança foi dos momentos felizes que a gente passou naquele ambiente com a Dani, né, minha amiga, mas veio no sentimento de que, tipo assim, caramba, quanto eu o ajudei, assim, sabe? Assim, sendo grato por aquilo, pela oportunidade dele me permitir, porque às vezes eu posso querer te ajudar e você não quer, pô. É. Eu tô ali naquela vontade de te ajudar, você não quer. E aí, quando ele mandou a mensagem, foi um pedido de socorro, cara. Porque nas entrelinhas, cara, preciso falar contigo. Como o Brasil e Portugal tem 4 horas de diferença, então já era 7 horas da noite, então lá já eram 11 horas, já tá indo dormir. Cara, posso falar contigo? Claro, meu irmão. Que horas? Ah, depois de tal hora eu tô livre. Eu falei, então beleza. Aí ontem, quando eu liguei pra ele, fiz uma chamada de vídeo. Cara, ele tá passando um momento difícil de separação, né? Tem filhos, pô, é brasileiro e tá num outro país. Pô, se tu já se sente sozinho estando com a tua família, com teus filhos, imagina uma separação, estando longe da família, né? E eu me senti ali no momento, cara, muito tranquilo, sabendo o que é meu e o que é dele, para poder aconselhar ali, sabe, Marcão? Viver aquele momento. E eu acho, né, a gente vai continuar conversando, que fez sentido, cara, porque Legal. isso que a gente tem feito aqui todos os dias tem complementado essa nossa sabedoria, que é pegar o conhecimento e pôr ele em prática. E Isso. aí, né? Então, hoje esse dia está sendo um momento mais grato ainda. E eu falei para ele ontem, cara, a gente tem motivo para agradecer, meu irmão. A gente tem muito motivo para agradecer. Filhinha dele estava do lado, assim, sabe? Fazendo umas coisas assim que tem que estar atento para prestar atenção, porque senão você só pensa que é a natureza da criança e não é, cara. A criança ela tem uma outra ligação. Ela está se comunicando com a gente, não só com a ação que ela está ali de brincar, de chamar a atenção. Tem outra comunicação por trás disso, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar presente, tem que estar saboreando. E quando a gente fala de comida, saborear, é realmente estar presente, porque senão a gente engole, assim como a gente engole os dias, e a mensagem de que eu estou satisfeito nem vai chegar tão cedo assim, cara, porque tu já terminou de comer, tá comendo, 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 comendo desesperadamente, e meia hora depois que teu cérebro vai entender que você tá comendo, cara. E é por isso que a gente fica acima do peso, né? Estudiosos falam que para emagrecer,
Você nem precisa parar de comer, cara. Na verdade, pelo contrário, você vai comer mais vezes durante o dia, só que quantidade menores. Isso O aí. suficiente para você sobreviver. Então, cara, uma live rica de pensamento, né? Gratidão aí por mais um dia, por mais uma live. Mais um Amanhã dia, estaremos aqui de volta, se Deus se quiser, Deus quiser. né? Nós queremos, agora basta o homem lá de cima permitir. E se estivermos é porque ganhamos mais um presente, mais Com um dia, certeza. mais uma presença, mais um saborear, mais uma gratidão. Com E é certeza. isso, meu irmão. Deixa eu bater uma fotinha nossa. Vamos lá. É isso aí. Show de bola, Feito. cara. E daqui a De bola. pouco o resumo tá lá tá nos stories nossos, tá na Se Deus comunidade, quiser. live vai estar no Sim. YouTube, ou acordar diariamente. E vamos que vamos, let's bora. Vamos que vamos. Vamos aproveitar esse sábado, que tem muita coisa para viver, e vamos para cima. É isso. Valeu, meu irmão, Tá bom, gratidão. um beijo no coração aí, um beijo para todos. Um ótimo dia. Tchau. Valeu, tchau, tchau.